Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa parte 3 da nossa aula de superficialidade. O que acontece? Quando a gente tem toda essa incapacidade, essa curiosidade, em vez de ser uma sagacidade intelectual, eu tenho curiosidade, eu me torno uma pessoa chata. Eu me torno uma pessoa indiscreta. Eu tô sempre querendo saber a vida do outro. Eu tô sempre querendo descobrir coisas que não são da minha alçada. Né? Então eu sou uma pessoa que eu acabo ficando sendo um pouco sem noção, investigando os segredos alheios. Eu passo muito tempo, perco muito tempo com isso. E outra coisa, pessoal, eu tenho uma pobreza de discernimento. Porque eu não tenho prudência. Eu não tenho capacidade, né? Eu não tenho capacidade de olhar a minha vida e de extrair dela os fatos necessários para o meu discernimento. Às vezes as pessoas escrevem assim no meu Instagram: Marília, me ajuda a discernir e fazer o meu discernimento vocacional. A minha vontade é de falar assim: como, meu Deus? Como? Se essa pessoa não tem substrato, Deus ele usa, muitas vezes, o nosso substrato, a nossa substância intelectual para nos falar alguma coisa. Contei pra vocês já a história que eu tava infértil dentro de uma igreja, diagnóstico de infertilidade na mão, eu tava acabada, Eu sempre pude tudo, sempre fiz tudo, muito poderosa, eu tava no chão, eu não ia ser mãe. Na hora que eu entrei na igreja, eu vi lá a imagem dos apóstolos, todos com os seus objetos de martírio. Tinha lá, né, um com machado, um com a espada, um com a cruz. Aí se eu não soubesse a história do martírio dos apóstolos, se eu não soubesse naquele momento aquela realidade ali, eu não saberia que eles estavam ostentando não os símbolos da sua glória, não a espada, porque ele foi um grande espadachim, mas a espada que lhe cortou a cabeça. E naquele momento eu não teria tido oração nenhuma, porque eu baixei o meu coração e disse: a infertilidade que hoje transpassa o meu coração, que me destrói inteira, né? Não é a minha destruição, é o meu objeto de martírio, né? É com ela que eu vou ser, é com ela que eu vou ser santificada. E por isso eu beijo a minha infertilidade, né? Eu beijo esta minha dor, porque esta minha dor me fará santa. E filhos de margarina talvez me levassem ao inferno. E Deus quis depois me agraciar, né? Com as crianças mais lindas do mundo, viu? Mais lindas do mundo. Você vê meus filhos, os filhos mais lindos do mundo são os meus, né? Então, foi isso que acontece. Então, Deus quis, né? Então, gente, o que acontece? Outra coisa que acontece. Aí eu tenho essa pobreza, essa dificuldade intelectual, né? Essa superficialidade intelectual. Depois eu tenho a superficialidade de vontade. Sobre isso a gente ainda vai falar muito na nossa vida no Instagram. Não sei se é aqui no curso, porque as nossas aulas estão ficando grandes demais, né? Mas é o seguinte, a superficialidade de vontade, pessoal, é aquela fragilidade de querer, de propósito. Então, por exemplo, eu não posso... Quando eu tava lá tentando engravidar, o médico dizia assim: corta açúcar e glúten. Eita, como é difícil cortar açúcar e glúten, né? Eu queria muito ser mãe, mas deixar de comer o brigadeiro, não. Senhor, eu morro por ti. Eu quero ir, me leva a lugares, eu quero morrer por ti. Então deixa aqui de comer o brigadeiro. Não, Senhor. É a história das galinhas, né? O pastor lá pregando. É o pastor porque a história é de evangélico, né? Assim, o pastor pregando dizendo assim: se a gente tem 10 sacos de arroz, quantos a gente dá pro pobre? Aí, pessoal, 5. Se a gente tem 10 litros de leite, quantos a gente dá pro pobre? 5. E se a gente tem 10 galinhas? E todo mundo calado. Por que ninguém responde? Porque todo mundo aqui cria galinha. Então, na hora de responder, beleza, né? Mas na hora de dar de verdade, aí a coisa pega. O que acontece, né? Essa inconstância, eu não quero deixar de comer o brigadeiro. Eu tenho duas vontades dentro de mim. Eu quero fazer a dieta e não quero fazer a dieta. Eu quero comer o brigadeiro. Eu quero estudar, mas quero dormir. Duas vontades, né? Que bagunçam. Lá na aula de castidade eu falei bastante sobre isso. Se você ainda não acessou a nossa Masterclass, por favor, acesse, porque tem bastante sobre essa questão da frouxidão de vontade, né? O que acontece, pessoal? A fraqueza de vontade, a superficialidade da minha vontade, eu tenho uma vontade superficial, eu não posso querer muito uma coisa. Eu não tenho uma vontade profunda, um querer profundo que ordena a minha vida. Eu quero isso aqui, eu quero até o fim, né? Essa falta, quando eu tenho esse querer profundo, quando eu tenho essa vontade inamovível, a gente tá aqui trabalhando muito nesse Instagram, muito. E eu tenho pessoas aqui comigo muito virtuosas, muito boas. E uma das coisas que mais me impressionou neles é essa capacidade de ir, de seguir, né? Deu errado aqui, vamos continuar. É difícil aqui, essa parte foi difícil, levamos uma paulada aqui, a gente continua. Parece mesmo um exército, né? Parece pessoas não têm essa possibilidade da gente desistir, né? Outras pessoas teriam sucumbido. Mas essa força de propósito, eu vou até o fim, que é muitas vezes aquilo que nos falta para que a gente consiga alguma coisa na nossa vida, ela traz, né, esse propósito profundo, ela traz a virtude da estudiosidade,
que é essa estudiosidade? Não é só eu ser inteligente. O pessoal sempre disse assim, a Marília é muito inteligente. Gente, eu fiquei de recuperação em 18 matérias no colégio. Eu fui expulsa de 2 colégios. Um deles, porque eu era muito burra. Num dos colégios, eles falaram assim, mulher, falaram pra minha mãe, leva essa menina pra um colégio menor, que talvez eles saibam lidar melhor com ela. E no outro colégio, eu fui expulsa por comportamento, porque eu não entendi uma palavra do que os professores diziam. Então eu ia fazer bagunça, porque eu não sabia fazer nada, quem estudou comigo sabe, né? Depois que eu fiquei mais velha, eu comecei a pegar o bizu de estudar. Eu percebi que eu era autodidata, né? Então, o autodidatismo na minha vida, ele não foi um talento. Ele não foi uma coisa que nasceu comigo. Nasceu da estudiosidade. Nasceu de 2 coisas. Do estímulo, da vontade que eu tinha. Eu tinha vontade, eu não queria... Eu, de alguma forma, existia ali aqui no meu sítio, o solo é muito ruim. Eu adoro minhas flores, né? Aí eu pego a árvore no solo, eu planto em vaso, que eu prefiro. Mas o que eu planto no solo, eu coloco um cano. Pra ir lá de cima, eu jogo água nesse cano. Pra ir direto pra raiz. Porque aqui é tão quente que na hora que eu agoo a árvore, a água não vai até o fim. Então eu quero que a água fique lá embaixo, pra ela poder ser bem aguada, né? A árvore. Então, o que acontece? Eu tinha esse caninho de profundidade, essa vontade lá embaixo, que ia lá embaixo na Marília. Então, eu tinha essa vontade, mas eu também tinha, muito mais do que a inteligência e talento natural, a estudiosidade. Vamos aqui. Todo mundo quer os fins. Todo mundo quer o fim num passe de mágica. Todo mundo quer fazer 6 em 7. Todo mundo quer um marido maravilhoso. Todo mundo quer uma relação maravilhosa, mas ninguém quer construir. Todo mundo quer filho bem criado, mas não quer educar. Todo mundo quer o fim e não quer o meio. Ninguém quer viver a hora que a Cinderela tá lavando o chão. Ninguém. Todo mundo quer casar com o príncipe. Ninguém quer lavar o chão igual a Cinderela. Pelo amor de Deus, não me diz que já tá perto de acabar essa aula, não. Então, pronto, vamos lá. O que acontece? A minha falta de vontade, eu não tenho querer fortalecido. Faz com que eu não aprenda as coisas, né? Então, falta de compromisso, eu fico sem responsabilidade. Eu não tenho profundidade amorosa. As minhas relações são superficiais. Eu tô com a pessoa enquanto ela me faz bem. Eu não sou capaz de amar aquela pessoa no sacrifício. Eu não sou capaz de criar uma relação tão forte que aquela pessoa é como se fosse você. Você não se constrange com o erro dela, ela não se constrange com o seu erro. A benevolência ali é extrema, né? Então você não tem essa profundidade amorosa, esponsal. Ninguém sabe mais, pessoal, o que é ser esposa. Ninguém sabe mais o que significa essa palavra amor esponsal. A gente precisa recuperar o que é amor esponsal, é muito importante. Essa foi uma das grandes concepções que salvou a minha vida, a percepção de amor esponsal, certo? Então vamos lá, o que acontece? Então, como é que eu faço para fortalecer essa minha vontade? Eu falei alguma coisa dessas técnicas, né? Na aula de castidade, mas apenas uma dica. Eu preciso aos poucos mortificar as minhas vontades baixas. Então eu quero comer brigadeiro e não quero. Eu quero racionalmente e não quero. Eu não quero racionalmente e quero pela minha vontade mais baixa. Eu preciso ser um pouco mais forte. Pessoal, nas pequenas coisas, não deixa para morrer junto com os mouros, né? Eu quero morrer com os mouros, eu quero combater na cruzada, eu quero fazer uma revolução. Olha esses castelos de cartas que a gente vai construindo. É muito melhor, eu quero trabalhar, eu não quero mais trabalhar, eu quero ter dinheiro para contratar alguém para fazer, eu quero só mandar. Isso não é autoridade justa, isso não é autoridade justa. Né? Você precisa colocar suas mãos na massa. Esse percurso ele é muito importante. E você vai fortalecendo a sua vontade. Cada vez que seu trabalho estiver muito, muito difícil na sua casa, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho dentro da sua empresa, com seu patrão, aonde quer que você esteja, na sua igreja, na sua paróquia, você pense, Deus está mortificando a minha vontade. Louvado seja Deus, eu estou saindo mais forte daqui, desse chão sujo que eu estou lavando, do que se eu estivesse lendo, né? O que quer que seja ali, dentro de um quarto, né? A Virginia Woolf uma vez falou, não temos tantas escritoras mulheres porque as mulheres não tiveram escritórios em suas casas. Os escritórios eram dos maridos e a cozinha era das mulheres. Então não temos uma Shakespeare mulher. Aí aquele cara que escreveu, meu nome do livro? Como destruir a imaginação dos seus filhos em 10 dias, não. 10 dicas para destruir a imaginação dos seus filhos, ele fala, mal sabia ela que os biógrafos de Shakespeare diziam que ele escrevia na taverna, conversando com os tipos humanos, sentado na beira da calçada, observando as pessoas. É a vida real
que vai trazer esse substrato intelectual. Então, se Deus quer fortalecer a tua vontade hoje, te dando mais sofrimento do que você às vezes acha que suporta, permita essa formação, porque às vezes você vai ganhar mais terminando de lavar a louça do que terminando um curso. Eu tô acabando com o Instagram aqui, né? Então vamos lá. Superficialidade afetiva. A gente vai falar mais sobre isso depois, mais tarde. Mas a superficialidade afetiva são os sentimentalistas, são as pessoas que são mutáveis demais. Elas só se guiam pelo sentimento. Às vezes, pessoal, você tá com seu marido aqui e você precisa respirar fundo e amá-lo muito, porque ele precisa de você. E aí você diz, meu amor, eu te amo demais. Só que o teu coração não quer dizer isso. Teu coração tá cansado, teu coração quer fazer outra coisa, teu coração quer estar em outro lugar. E a gente fala que isso é falsidade. Mas isso não é falsidade. Quando eu falo ao meu marido, eu amo o meu marido com um amor de razão, com um amor mais profundo, que ele contraria a minha vontade baixa, ele violenta o meu coração e eu digo, eu te amo. Quando eu quero pegar o meu filho tá me envergonhando na frente de todo mundo, eu sou mãe homeschooler. E ele tá lá na festinha fazendo confusão e e eu chego pra ele e eu falo, meu filho, eu lhe amo. Vamos pra casa porque eu lhe amo, tá bom aqui? Você já aprontou, agora vamos pra casa, preciso te... Não posso ignorar isso daqui, preciso te educar. Eu te amo muito, a vontade de dizer, pelo amor de Deus, como é que você faz isso com a sua mãe, me faz passar essa vergonha? Isso daqui não é falsidade, dizer que eu amo naquela hora. Dizer vai dar certo naquela hora, apesar do meu coração achar que vai dar tudo errado, né? Isso é colocar uma bandeira de vitória antes de vencer. É não ser volúvel, mutável. Quem me rege, não são os meus sentimentos, é a minha razão, certo? As pessoas que têm superficialidade afetiva são explosivas, desapegadas e inconstantes. Ah, não quero mais você. Te descarto, tchau, vou embora, né? Então elas são inconstantes, desapegadas, são explosivas. O sentimento vem, tem um santo, eu acho que é Santo Inácio, eu não tenho certeza, mas é um santo que ele era conhecido por ser diplomático, né? Era um santo que era muito bom, muito doce, muito dócil. E aí, quando ele morreu e viraram a mesa dele, tinha marca de unha. Ele ficava tão bravo naquela reunião que ele botava a unha embaixo da mesa para segurar a ponta, né? Para segurar as pontas. Então, respirar e amar. A virtude heróica sendo feita naquele momento, né? O que acontece, pessoal? As pessoas de afetividade superficial não amam, não conseguem amar, porque amor é entrega total, estável e permanente, entrega total, estável e permanente, né? Daquele que consegue se sacrificar pelo outro. Não existe amorzinho de verão, não existe amor de verão, bota aí bem grande, não existe amor de verão, existe amor de uma vida inteira. O amor, ele é construído depois, quando eu olho para a vida que foi fechada. Aquilo ali foi amor. Entrega total, estável, permanente, sacrificada. A gente vai falar, tem uma aula aqui no curso sobre matrimônio e amor. Isso é uma aula mais linda que vocês já viram em toda a vida de vocês. Vocês vão se apaixonar agora pela forma correta de amor e de matrimônio, né? A gente vai falar muito sobre isso. O que é construir esse relacionamento, né? E aí, o que acontece? A pessoa superficial, não, ela é apaixonadíssima, né? Ela olha pra pessoa, você não me serve mais. Ela não tem total entrega, ela tem total domínio, ela usa a pessoa. Enquanto você tá aqui bonitinha do meu lado e tá me servindo, me fazendo bem, ok. Depois, que não dá mais certo, vamos embora. É uma pessoa de um humor sádico, um humor, pessoal, que é escarnecedor. Não é aquele bom humor da pessoa inteligente, da pessoa santa, que é aquela que consegue, no momento de dificuldade, fazer com que todas as pessoas relaxem por meio de uma risada. É aquela música suave na viagem, né? É aquele bom humor. O bom humor é a música da viagem. Nem comprida, nem diminui a nossa viagem, mas faz a viagem ser mais tranquila. Um bom humor inteligente, né? Aquele bom humor escarnecedor, aquela pessoa que passa o tempo gritando, falando muito alto, né? Aquele humor que não é tão interessante. As pessoas de afetividade superficial têm pânico de silêncio e solidão. Não gostam de silêncio e solidão. Elas não conseguem repousar no espírito, porque é o seguinte, elas estão aqui na superficialidade, presta atenção. Elas estão aqui na superficialidade e aqui dentro, tá tudo bagunçado. Fecha a tua casa e passa 2 semanas sem pisar lá dentro. Você volta, tá tudo mofado, bagunçado, o vento passou, derrubou tudo. Então, se ela não entra na superficialidade dela, ela não ordena. Então, ela tem que estar aqui na superficialidade. Se ela para um segundo, ela tá sozinha em casa, liga aqui o videogame. Ela tá sozinha em casa, liga aqui o forró bem alto. Ela tá sozinha em casa. Ai, amiga, os adolescentes hoje eles têm essa mania. Eles ligam aqui o telefone e ficam, não sei o quê, plá, 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 nananã, conversando 24 horas por dia. Eles têm horror da solidão e do silêncio. Por quê?
Porque na hora que vem a solidão e o silêncio, que você entra na vida interior, Deus me livre olhar o que tá aqui, a bagunça que tá aqui, certo? Então, são pessoas que... E aí com isso, porque não ordenam, não repousam no espírito, não tem consolações, não tem contemplação, são pessoas de zapping. Estão sempre zapeando. Ah, isso aqui não me interessa mais. Elas zapeiam pessoas. Ah, passa, dei match. Sai dessa porcaria desse Tinder. Se eu puder dar uma dica boa pra você, parar de ser superficial, afetiva. A vida, as pessoas não estão em vitrines. Passa lá o Tinder, passa de novo o Tinder. Ah, essa eu quero, essa eu não quero, essa eu quero, essa eu não quero. São filhos de Deus. Para de mexer nisso aqui. Para de zapear. Mas não é só no celular, não, é na tua vida. Eu zapeio amizades, eu zapeio relações. Né? Eu tô zapeando tudo. Ah, eu zapeio projetos. Eu tô nesse projeto aqui, eu preciso ir até o fim. Passou a parte brilhante da montanha-russa, começou a parte difícil. Não, troca de projeto. Eu tô aqui nesse emprego, começou a ficar difícil, troca de emprego. Não vamos mais zapear a nossa vida. E eu nem vou falar de celular hoje pra vocês, mas a gente precisa encarar essa realidade, né? Pra colocar, quando a gente for falar de metas de vida, a gente vai falar de celular, né? A gente precisa saber quais são as realidades da nossa vida que precisam ser caladas, estar o tempo todo no celular. Se a gente continuar nisso daqui, a gente vai direitinho num tobogã direto pro inferno. Porque o celular ele vai nos roubar tudo. Memória, disciplina da mente, capacidade de contemplação, silêncio, oração, enfim. Se eu começar a falar aqui, a gente não termina hoje, né? Outra coisa, galera. Quais são as raízes da superficialidade? Vou falar um negócio aqui que vai mexer com todo mundo. Obviamente, a superficialidade tem base temperamental. Os sanguíneos, eles são mais superficiais. Então, eles precisam... Se você é sanguíneo, você vai ter que lutar, né, ainda mais contra a superficialidade. Marília, não sei nada de temperamentos. Pessoal, eu tenho um e-book sobre temperamento com os testes que você estuda sozinho em 30 minutos e aí você domina a teoria inteira. Aí vocês vão pedir aí para os meninos da produção depois disponibilizarem de alguma forma esses e-books de temperamento para vocês, tá? Mas a base temperamental então é importante. Você precisa saber um pouquinho da teoria dos temperamentos, saber um pouquinho da edificação dos sanguíneos para você tentar sair dessa superficialidade. Mas se eu for abordar isso daqui, são mais 5 horas de aula, né? Então não dá agora. Vamos para outras partes, depois a gente volta nessa. Baixeza intelectual, como eu disse para vocês. Você precisa escolher bem os teus livros, aprender a ler e contemplar e aprender a extrair lições, tá certo? Senão, você vai ter baixeza intelectual e baixeza intelectual é raiz de superficialidade, certo? Defeitos hereditários e de criação. Se a tua família é uma família bagunceira, eu vejo demais no Instagram. Minha família conversando, todo mundo falando muito alto, todo mundo, ai, tão legal isso. Eu não tô falando pra você odiar a sua família. Mas você precisa entender que você tá aqui com eles, na bagunça, blá, blá, blá. Você tem que ter teu canto. Você tem que ter um lugar da tua casa, mesmo que seja o teu banheiro, para que você fique em silêncio, para que você encare as realidades. Má educação de pessoas que não foram formadas na vida interior, pessoas que não foram formadas na educação da vontade, pessoas que não foram formadas na educação dos sentidos, pessoas que não foram formadas na educação da afetividade, né? Mas aos pouquinhos aqui a gente vai te ajudando a entrar nesse eixo. Não precisa odiar o teu passado, se lamuriar o teu passado. Ninguém teve essa educação, pouquíssimas pessoas tiveram essa educação, né? Rubim teve. Rubim foi criado dentro do catolicismo, graças a Deus, né? Mas a gente vai ter que correr atrás, não tem problema, aos poucos a gente vai correndo. Então essas são as raízes, né? A má educação, os defeitos hereditários, né? Aquilo que vem com os meus pais. Às vezes eu sou uma pessoa mais sentimentalista, uma pessoa com uma sensibilidade mais aflorada, ou eu tenho um trauma, uma ferida espiritual que me gerou um milindre. Então tudo isso me faz ser mais superficial. Calma, que aos poucos a gente vai conversando sobre isso, né? A inépcia, obviamente, a oligofrenia, acho que é a burrice, né? É a incapacidade de aprender, dificuldades, né? Congênitas, patológicas, então às vezes o TDAH, né? Mas sério mesmo, coisas que são tratadas por psiquiatras sérios, né? Isso aí faz a pessoa viver na superficialidade, essa bagunça, né, de pensamentos, a psique doente, ela faz com que a pessoa é outra raiz da superficialidade, né? O que acontece, pessoal? Quais são as consequências, né? Quais são as consequências da superficialidade, as consequências reais na nossa alma, na nossa vida? Primeiro, eles acordam pecados contra a prudência. Então, a cegueira mental, como eu falei pra vocês, o embotamento dos sentidos, né? E a gente acaba esquecendo os nossos bens espirituais. Por isso que eu falei pra vocês que a superficialidade rouba a nossa vida espiritual. A preguiça, o medo do compromisso e a falta de responsabilidade. O que é responsabilidade? É eu responder por uma coisa. Eu só faço aquilo que eu posso responder, certo? Então, se eu não respondo, tipo assim, Marília, tá aqui uma criança pra você. Eu posso querer passar o tempo inteiro me livrando daquela responsabilidade. Porque se eu vou responder por ela, eu vou ser cobrada.
E eu vou ter que responder no meu trabalho. Eu disse que eu ia fazer essa aula aqui pra vocês. Em uma aula, eu tô fazendo em 10, né? Aí, a responsabilidade é minha. Eu vou ter que assumir o BO. Então, responsabilidade, responsabilização. A pessoa que ela é superficial, ela foge de responsabilidade. Não quero ninguém me cobrando de nada, não. Eu não vou me comprometer com aquilo. Eu não vou me comprometer em dar aula pra vocês. Quando eu dou uma aula dessa daqui, eu me responsabilizo por tudo que eu falo. Uma pessoa superficial não é capaz de fazer isso. Uma pessoa superficial tá sempre falando, dando um discursinho leve. Ai, vamos falar aqui o que o pessoal quer ouvir, vamos falar aqui o que o pessoal quer ouvir, né? Pessoal, vou cortar essa aula só para mais uma aulinha sobre superficialidade pra gente falar sobre pra gente falar de uma vez como é que a gente vai sarar essa superficialidade no nosso coração. Então, a última linha vai ter 10, 15 minutinhos bem rapidinho só pra gente finalizar, só pra gente falar com calma.